Lucas 11:4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aquilo que somos ensinados a buscar ou evitar em oração, devemos buscar ou evitar igualmente em ação. Muito seriamente, portanto, devemos evitar a tentação, procurando andar cautelosamente no caminho da obediência para que nunca uma sedução do diabo venha nos tentar. Não devemos entrar no matagal em busca do leão. Poderemos pagar muito caro por tal presunção. O leão pode cruzar nosso caminho ou pular em cima de nós vindo do matagal, pois não temos nada que caçá-lo. Aquele que se deparar com ele, mesmo que durante o dia, encontrará uma severa luta. Que o cristão ore para que possa ser poupado desse encontro. Nosso Salvador, que tinha a experiência do que significava tentação, seriamente advertiu seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. No entanto, façamos o que for, nós seremos tentados. Daí a oração: livra-nos do mal. Deus teve um filho sem pecado, porém ele não teve um filho sequer que não fosse tentado. O homem natural nasce para a tribulação. Assim como as faíscas voam para cima, o cristão com a mesma certeza nasce para a tentação. Devemos estar sempre vigiando contra Satanás, pois tal como um ladrão, ele não dá qualquer indicação de sua abordagem. Os crentes que tiveram experiência nos caminhos de Satanás sabem que há determinadas épocas do ano em que ele provavelmente fará um ataque, assim como em determinadas épocas do ano são esperados os ventos gélidos. Portanto, o cristão é colocado em uma dupla guarda por receio do perigo. E o perigo é evitado através da preparação para enfrentá-lo. Prevenir é melhor que remediar. É melhor estar tão bem armado para que o diabo não venha atacá-lo do que suportar os perigos da luta, mesmo que você saia dela como um vencedor. Ore este dia para que você primeiro não seja tentado e, em seguida, se a tentação for permitida, que você possa ser livrado do maligno. 2 Samuel 5:23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. Quando Davi fez essa consulta, ele havia acabado de lutar contra os filisteus e obtido uma extraordinária vitória. Os filisteus subiram em grandes hostes, mas com a ajuda de Deus, Davi facilmente os colocou em fuga. Note, entretanto, que quando eles vieram pela segunda vez, Davi não subiu para combatê-los sem consultar o Senhor. Uma vez que tinha sido vitorioso, ele poderia ter dito, como muitos têm feito em outros casos: eu serei novamente vitorioso. Eu posso descansar na certeza que, se venci uma vez, triunfarei mais outra vez. Por que eu demoraria em procurar as mãos do Senhor? Não foi assim. Ele havia vencido uma batalha com a força do Senhor. Ele não iria se aventurar em outra até que estivesse assegurado do mesmo resultado. Ele perguntou: subirei contra eles? Ele esperou até que o sinal de Deus fosse dado. Aprenda com Davi a não dar um passo sequer sem Deus. Cristão, se queres saber o caminho da obediência, tome a Deus por tua bússola. Se queres conduzir teu navio através das ondas escuras, coloque o leme na mão do Todo-Poderoso. Muitas rochas podem ser evitadas se deixarmos nosso Pai assumir o comando. Muitos perigos ocultos ou areia movediça bem poderemos evitar se deixarmos a sua soberana vontade escolher e controlar. Um puritano disse: é sempre certo que se o cristão entalhar a si mesmo, ele cortará seus próprios dedos. Essa é uma grande verdade. Dito em outro antigo provérbio: aquele que vai adiante da nuvem da providência de Deus vai em uma tola missão. Devemos deixar a providência de Deus nos dirigir. Se a providência tardar, demore até a providência chegar. Aquele que vai adiante da providência ficará muito agradecido por correr novamente de volta. Salmo 32, verso 8,
instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Esta é a promessa de Deus ao seu povo. Vamos então levar todas as nossas perplexidades até Ele e dizer: Senhor, que queres que eu faça? Não deixes teu aposento esta manhã sem consultar ao Senhor. Mateus 1:21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Chamarás o seu nome Jesus. Quando uma pessoa é querida, todas as coisas relacionadas a ela também se tornam queridas por sua causa. Assim, tão preciosa é a pessoa do Senhor Jesus na consideração de todos os verdadeiros crentes, que tudo a respeito dele é considerado inestimável e além de qualquer preço. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia. Salmo 45, verso 8. Este salmo foi dito por Davi, como se as próprias vestes do Salvador fossem tão doces por causa de sua pessoa que Davi não poderia deixar de amá-las. É certo que não há um local sequer onde esses santificados pés pisaram, uma só palavra que aqueles lábios abençoados pronunciaram, nem sequer um pensamento que sua amorosa palavra revelou que não nos seja precioso e além de todo preço. E isso é verdade também para os nomes de Cristo, pois todos eles são doces aos ouvidos do crente. Quer seja ele chamado o marido da igreja, seu esposo, seu amigo, seja ele denominado o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o rei, o profeta ou o sacerdote. Cada título de nosso mestre, Siló, Emanuel, maravilhoso, poderoso conselheiro, cada nome é como o mel que desce do favo, e saborosas são as gotas que deles destilam. Contudo, se há um nome mais doce que qualquer outro aos ouvidos do crente, é o nome de Jesus. Jesus, esse é o nome que move as harpas do céu em melodia. Jesus, a vida de todas as nossas alegrias. Se há um nome mais encantador, mais precioso que qualquer outro, é esse nome. Ele é tecido na própria trama e urdidura da nossa salmodia. Muitos de nossos hinos começam com esse nome e poucos terminam sem ele. Esse nome é a soma de todos os deleites, é a música com que os sinos do céu tocam, uma canção em uma única palavra, um oceano para compreender, embora uma gota por brevidade, um oratório inigualável em 2 sílabas, um ajuntamento de aleluias de eternidade em 5 letras. Jesus, eu adoro teu nome encantador, é música para os meus ouvidos. Mateus 1:21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muitas pessoas, se forem perguntadas sobre o que entendem por salvação, responderão: ser salvo do inferno e levado para o céu. Esse é o resultado da salvação, mas não é 1/10 do que está contido nessa dádiva. É verdade, nosso Senhor Jesus Cristo resgata todo o seu povo da ira vindoura. Ele os salva da terrível condenação que seus pecados trariam sobre eles. Contudo, o seu triunfo é muito mais completo do que isso. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Oh, doce libertação de nossos piores inimigos! Onde Cristo opera uma obra de salvação, ele derruba Satanás do seu trono e não o deixará ser mestre por mais tempo. Nenhum homem é um verdadeiro cristão se o pecado reina em seu corpo mortal. O pecado estará em nós. Ele nunca será totalmente expelido até que o Espírito entre na glória. Contudo, o pecado nunca mais terá o domínio. Haverá um esforço pela dominação, a cobiça contra a nova lei e contra o novo Espírito que Deus concedeu, mas o pecado nunca terá vantagem de modo a ser o absoluto monarca de nossa natureza. Cristo será o mestre do coração e o pecado será mortificado. O leão da tribo de Judá prevalecerá e o dragão será lançado fora. Porventura o pecado está subjugado em você? Se a sua vida é profana e se o seu coração permanece inalterado, você não é uma pessoa salva.
Se o Salvador não o santificou, não o renovou, não lhe deu ódio ao pecado e amor à santidade, então ele não fez coisa alguma em você que seja característica de um caráter salvo. A graça que não faz um homem melhor do que os outros é uma falsificação sem valor. Cristo salva o seu povo não em seus pecados, mas o salva deles. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2:19. Se não formos salvos do pecado, como esperaremos ser contados entre o seu povo? Senhor, salva-me agora de todo mal e capacita-me a honrar meu Salvador. Amém.